Senta que lá vem a história. Então, seu Caminha, conta pra gente então quem foi o Teixeira e o que ele tem a ver com a Escola Euclides. O Teixeira foi nós podemos dizer sem medo de errar, um grande herói barilense. Ele nasceu em Itapuí, era negro. Em Itapuí, com pouca idade, ele foi morar numa fazenda de café no bairro do Queixada, que ficava próximo. Ali trabalhou algum tempo e depois ele mudou-se para a cidade com seus pais, com a família toda para cá. O Teixeira, deveria ter em torno de 20 anos, teve uma passagem, essa aqui foi a passagem heróica que ele teve aqui na cidade de Bariri. Enfim, nessa época, entre 1918 e 1920, houve uma epidemia de gripe espanhola. E foi uma epidemia que matou milhões de pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil e inclusive em Bariri. No Brasil matou, uma das vítimas foi o presidente da República, né? Aqui em Bariri, como no mundo todo, ocorreu então essa epidemia. E nessa época, Bariri não tinha hospital. Não tinha hospital e havia necessidade de um hospital para cuidar dos doentes. Porque quem precisava de um recurso hospitalar nessa época tinha que se locomover até Jaú, ou até Bocaina, porque Bocaina já tinha Santa Casa nessa época, né? A nossa foi construída em 1934. E essa época da gripe, 1920? Entre 19 e 20. Ah, 19 e 20. Entre 18 e 20, melhor dizendo. 1918 e 1920. Isso. Para não confundir com 2018, enfim, já mais de 100 anos. Isso. Então, a única solução foi transformar este prédio do Euclides em hospital de campanha, porque esse prédio foi construído entre 1912 e 1914, foi inaugurado em 15 de novembro de 1914. Então o prédio já existia. O que ocorreu? Eles tiraram as carteiras, os móveis das salas e transformaram em um hospital de campanha para poder atender ao número de pacientes da gripe espanhola. E onde que o Teixeira entra nessa história? O Teixeira se apresentou como voluntário para ajudar. E parou tudo, né? Aquilo foi uma epidemia, sim, não essa que nós estamos vivendo hoje com a Covid. Enfim, o Teixeira se apresentou para trabalhar como voluntário, sem ganhar nada, muito pelo contrário, correndo risco de vida, né? Ele era jovem ainda, e o que é que ele fazia nesse hospital? Ele ajudava no serviço que pedissem para ele ali durante o dia, né? E ele era encarregado de levar os cadáveres das pessoas que morriam, né? Enrolava só no lençol, colocava numa carrocinha e levava até o cemitério, a pé. E lá chegando... E o cemitério, seu Caminha, onde era? É o meu cemitério de hoje. É o mesmo cemitério de hoje. Tá. E levava para sepultar. Então era um grande percurso, né? Um grande percurso. Para quem conhece a cidade, são muitas quadras, sim, daqui até lá, né? Tem mais de quilômetro. Sim. Né? E o Teixeira trabalhou o tempo todo ajudando a socorrer os doentes e também ele era o encarregado de transportar os cadáveres até o cemitério, deixava lá, aí as outras pessoas é que faziam o enterro. E uma coisa interessante, então esse é o grande ato heróico do Teixeira. Sim. Né? Ele não se importou com a vida dele. Ele não tirou um dinheiro que ele tinha, doou. Não, ele doou a vida. Sim. Ele arriscou a própria vida em prol de curar pessoas doentes. Em uma época que, na verdade, ninguém sabia como se contagiava, né? Como era, não sabiam nada, exatamente, sobre a gripe espanhola, né? Não havia os cuidados de hoje. Sim. A evolução da medicina, como estava engatinhando, né? Nem se falava em vacina, sim, nada, né? E era um horror. Imagina você, ele já pegava o corpo, se faleceu,
é porque estava com os vírus da gripe. Ele podia se contagiar a qualquer momento. Mas Deus foi tão maravilhoso com ele que colocou ele naquele lugar para ajudar, para prestar esse serviço humanitário, sem que ele ficasse doente. Sim. Né? E esse foi o trabalho dele, porque ele se tornou herói. Prolongando um pouquinho a história, qual foi o presente que ele ganhou? Os anos passaram, ele constituiu família, ele tinha 14 filhos. Ele foi negado um emprego para ele de sacristão. Ele já chegou a trabalhar como sacristão da igreja, mas na época o padre que veio para Bariri comprou um carro e o sacristão precisaria saber dirigir. Sim. E ele, como era analfabeto, ele não tinha condições de tirar a carteira de habilitação. Então o padre demitiu ele. Depois, aí começaram os sofrimentos dele, né? Nessa fase ele já começou a beber um pouco. E o outro fato interessante que aconteceu, ele também se candidatou a um trabalho de carteiro no Correio. Mas não foi admitido porque não sabia ler, não sabia escrever e bebia. Então também perdeu. Isso tudo foi acumulando na vida dele, então ele se tornou um alcoólatra. Sim. Né? Imagine você com mulher de mais 14 filhos. Mas era uma pessoa extremamente boa, muito humano, né? Eu conheci muito o Teixeira, eu brinquei muito com ele. Tive essa honra, eu vou dizer, de bem a verdade, né? Eu fui privilegiado de ter convivido com o Teixeira na minha infância. O que ele fazia? Ele passava em frente da minha casa muitas vezes. E toda semana ele passava por ali. E não só eu, como os outros garotos, a gente corria, ô Teixeira, toca a banda. Né? E ele com uma gentileza fora do comum, brincando com a gente, né? Ele é adulto, ele era mais alto, ele era baixinho, mas bem mais alto que a gente. Né? Ele ficava assim, dançando, batendo os pezinhos, eu até imitei ele uma vez, o que ele fazia, e a gente batendo palma e ele cantava, Paraty, bom, cantava imitando a banda. Né? Sim. E no fim ele falava, hey, São Paulo. Né? Era isso aí, e a gente se divertia e depois ele ia embora. E isso era uma coisa que ele fazia sempre, porque toda vez que ele passava ele já sabia, e isso devia ser em todos os lugares onde ele passava, né? Então a gente chegava próximo dele, ele era muito, muito gentil, muito afável, né? E você via a bondade dos olhos dele, né? Os olhos castanhos bem escuros. E então fazia essa brincadeira aí. Bom, um dia houve a inauguração do prédio da cadeia pública e do fórum. Onde era essa cadeia? É onde é a cadeia ainda hoje. Ainda hoje. E essa cadeia mesmo, né? Ela foi inaugurada junto com o fórum. Eu lembro da inauguração. Sim. Foi acho que em 51, 52, uma coisa assim. E o governador era Lucas Oliveira Garcês. Eu lembro, teve uma festona e tal. Bom, na inauguração, inaugurou o fórum, depois foi inaugurar a cadeia. E a cadeia não tinha nenhum preso. E um infeliz, eu não sei quem é esse infeliz, porque é uma pessoa muito infeliz, teve a péssima ideia de colocar alguém dentro da cela para mostrar que tinha preso. Foram na rua, acharam o Teixeira e puseram ele ali. E ele sofreu essa humilhação horrível, né? Ele pareceu, não vi, felizmente eu não vi isso, mas é o caso, a gente conhece, lembra? Ele ficou sentadinho ali na cela e as pessoas passavam ali como se você estivesse visitando um zoológico. Como se tivesse um animal dentro de uma gaiola. Uma atração. Com a humildade todinha dele ali esperando a hora de sair. Aí na hora de sair ele falou, mas por que eu fui preso no dia seguinte? Não é nada não, é só para você passar um tempinho aqui, mas não volta mais aqui não, hein? E mandaram ele embora. Então essa foi a única homenagem que ele recebeu. Sim. Agora é que nós estamos fazendo algumas coisas por ele, né? Esse grande herói. Para quem não sabe, gente, até tem um livro publicado, né? Do seu Osni, em parceria com o Cavinha, até a Valdirez também. Eles publicaram através do Habla. E esse livro, ele é muito legal, ele conta a história inteirinha do Teixeira. Essa história que eu contei está com outras palavras. Isso, né? Nós temos esse livro também.
E vocês têm feito esse trabalho, né, de reviver essa história, reviver, né? E resgatar esses heróis, né? Exatamente. Assim como o Mário fala, né? De tanto tempo, graças a Deus, a gente conseguiu. E o Teixeira merece uma homenagem muito maior do que poucas que ele já recebeu. É verdade, gente. E essa é a nossa história, nossa joia da cultura, nosso episódio. E até o próximo, se Deus quiser. Beijão. Então aqui bem, não era bem Euclides.